Olá! E aqui estou mais uma vez para a terceira parte, de um pouco da minha história, claro que muito resumida, porque tivemos muitas lutas, muitas vitórias. E hoje eu fiquei de contar para vocês como foi a saída de Nova Friburgo e a chegada em Rio das Ostras. Primeiramente, eu queria falar com vocês que meu marido veio primeiro para trabalhar, ele sempre trabalhou com obra, com construção, e ele pegou uma obra muito grande aqui em Rio das Ostras, ali na Rua da Feirinha, onde ele ficou um bom tempo trabalhando, e aí a gente já via Rio das Ostras, como eu já disse antes, desde novinha, desde os meus 11 anos de idade, as nossas férias eram aqui, e aí ele se encantou por esse terreno onde hoje nós construímos a nossa casa aqui na cidade praiana. E ele se encantou por este lugar e aí ficou todo empolgado. E eu vinha para cá, porque tinha vezes dele ficar aqui 15 dias, trabalhando e dormindo na própria obra, às vezes na casa do tio, que ele tem aqui. E ele, muito empolgado, me ligou sobre esse terreno e eu vim conhecer. E eu falei, filho, vamos tentar vender então o nosso apartamento que nós tínhamos, porque até então já estava na minha casa que ele construiu, que nós temos até hoje na General Osório. E aí ele, então, falou, vendemos o apartamento e compramos aqui. E isso foi uma história, íamos comprar junto com outra pessoa, porque nossas condições não estavam favoráveis, mas assim, Deus abençoou muito que nós conseguimos, ao final, comprar isso aqui sozinho, esse terreno sozinho. E aí começou a minha trajetória, eu vinha para cá e ficava lá, e aí, quando ele comprou, nós tínhamos uma casinha que ainda tem aqui na frente do nosso terreno, e essa casinha é 32 metros quadrados, onde ela tinha uma sala, uma cozinha mínima, uma varandinha, que na verdade ele veio a construir tanto a varanda da frente quanto a varanda aqui de trás, onde eu construí a casa, e um quartinho, na verdade era um quarto só com uma cozinha pequenininha e um banheiro. Ele dividiu tudo, fez um quartinho de madeira, depois ele fez uma varanda, que veio a ser meu escritório futuramente. E quando, então, eu fiquei em Friburgo, nesse período, tinha minha filha, que estava no último ano da escola, estudava na Nossa Senhora dos Mercês, e ela lá nessa escola, ela ficou desde novinha, ela iniciou a vida lá e ela estava indo para o terceiro ano. Ela falou, mãe, eu não vou para Rio das Ostras. Ficou com a avó, morando lá na nossa casa, que é muito próxima, do lado da outra, e a Larinha, então, a mais nova, veio comigo. O Tiago, nesse período, já estava no Rio, Na verdade, o Tiago tinha casado, mais ou menos esse ano, que eu vim para Rio das Ostras, e aí ele pegou essa casinha aqui e ficava só. Ao final de semana ele nem queria mais ir para Friburgo, ficou empolgado nessa casinha e começou a pintar, e as pessoas passavam aqui na rua e viu outra identidade do terreno, outra identidade da casa, e aí eu comecei a vir periodicamente. Tinha alguns processos em Friburgo, aí comecei até que eu mudei. E sabe como foi essa mudança? Muito engraçado. Essa mudança foi aos poucos. Eu vinha no ônibus da Miriam, e no micro-ônibus, que vem de Friburgo para cá, trazendo um monte de bolsa. Ele encontrava comigo na rodoviária com o Fuscão, a gente botava as coisas no Fusca, e aí eu me lembro de um dia que eu estava vindo para cá com bastante bonecas da minha filha, da mais nova, que ela tinha 8 anos quando eu vim para cá, e foi horrível, um episódio na Serra-Mar, onde choveu muito, o ônibus parou em frente a uma barreira, todo mundo viu, ele deu um marcha ré na hora, o motorista, e aquela barreira caiu, impediu que nós viéssemos para cá, ficamos até as 5 horas da manhã, morreu uma criança naquela noite nas águas, que o pai não conseguiu segurar, enfim, foi uma tragédia. E cheguei no dia seguinte, ele foi me buscar no Fuscão e nós viemos. E a nossa história começou. E eu falei, filho, então, na verdade, eu não queria ficar em Rio das Ostras, porque eu tinha uma vida montada, que eu tinha que iniciar tudo de novo. Mas, para minha profissão, já era escrito que eu teria que estar aqui, porque realmente foi aonde eu comecei a expandir. Mas como? Eu cheguei aqui, eu ficava com a minha filha menor, a gente andava por aqui, eu falei, meu Deus, como eu vou conseguir clientes nessa cidade? Ninguém me conhece, meu marido trabalhando nessa obra e eu aqui. Aí fui fazendo amizade com um, com o outro, comecei a ir ao fórum, tem um funcionário, um amigo lá, que ele conversava muito comigo, comecei a visitar a casa da OAB, que ainda era aqui na rua do Ministério Público, aqui próximo da Praia do Pica-Pau, e aí eu comecei a fazer algumas amizades, e aí eu falei, gente, vou advogar onde? Eu não tinha dinheiro nem para montar um escritório, essa era a verdade.
E aí ele foi e fez essa varandinha toda de madeira em frente a essa casinha. E lá eu construí, fiz uma antessalazinha. Ele sempre foi muito jeitoso, meu marido é muito inteligente, ele tem muita habilidade. E aí ele construiu esse escritório, a gente montou com mesinha, com estante, tudo construído por ele. E começou, veio o primeiro cliente, o segundo cliente, eu ia no fórum, às vezes uma pessoa me indicava, e começamos, indo, até que um dia eu fui para uma sociedade. Eu conheci alguns colegas em Rio das Ostras e éramos 4. Dr. Samuel, uma pessoa que... Samuel é um advogado antigo na cidade, uma pessoa que eu tenho muito carinho, ofereceu o escritório dele que estava montado, porque uns amigos dele, o Dr. Luciano, que sempre trabalhou na OAB e depois se formou advogado, veio a ser um dos meus sócios e nós ficamos lá por um período legal. Só que não foi dando certo, 4 pessoas, mais difícil, um fica mais tempo, outro fica menos, enfim, a gente achou melhor e desfizemos essa sociedade. De lá eu fui para um escritório na Rua do Banco do Brasil. Mas antes disso, durante esse período que eu estava nesse escritório, a minha filha que ficou lá em Friburgo, foi naquele ano que aconteceu aquela tragédia que destruiu com Friburgo, que acabou com Friburgo. E ela estava já prestando vestibular, e aí ela falou assim: mãe, eu não passei para nenhuma faculdade federal, mas a PUC me ligou pela minha nota do Enem. Aí ela falou: mãe, mas a PUC é muito cara, a gente não vai conseguir pagar a faculdade, agora com vocês querendo construir, você começando a sua vida aqui, como que vai ser isso? Eu falei: não sei, filha, se você encher os seus olhos, e ela sempre quis ser arquiteta, a filha de 28 anos, Natasha, que hoje está em Portugal, fazendo mestrado em arquitetura. Quando nós fomos, aí foi eu e meu marido, montamos no Fuscão, fomos para o Rio de Janeiro. Nem andávamos muito bem no Rio, apesar que o meu filho já morava lá, e fomos para a PUC fazer a matrícula. Nós tínhamos o dinheiro, assim, no tacho, juntando com o especial, nós fomos fazer a matrícula. Ela: mãe, tem certeza? Como é que a gente vai bancar uma faculdade de R$3.000 à época? Isso já tem, acho que, uns 7, 8 anos. E aí eu peguei e falei assim: filha, olha só, se foi essa a condição, nós vamos fazer. Depois a gente corre atrás de bolsa, existe bolsas aqui dentro, assim como na escola que você estudou foi a melhor e você tinha bolsa, vamos tentar. Enfim, era um tumulto de gente fazendo matrícula e a gente lá sem conhecer nada, fizemos a matrícula dela. E contra a vontade até do meu marido, falou: como é que a gente vai fazer isso? Na verdade não é contra a vontade, contra as preocupações dele. Mas enfim, eu falei: vamos fazer, Deus vai nos honrar. E nós fizemos, logo depois, naquele mesmo episódio, chegou uma notícia que todas as famílias que eram de Friburgo, que tinham residência em Friburgo, e ela ainda estava morando lá na nossa casa, conseguiu uma bolsa no primeiros 6 meses, gratuidade, 100%. Porque a PUC é uma entidade católica, na verdade, e Friburgo também, né, pelo Anchieta, pelo Mercês, eles concederam essa bolsa de 6 meses para todos os alunos de Friburgo. Ou seja, se eu não tivesse feito a matrícula, realizado a matrícula naquelas condições e não acreditado que Deus estava comigo naquele momento, como teve em todos os momentos da minha vida, eu não teria conseguido que a minha filha se formasse na PUC Rio de Janeiro, uma faculdade que muitas às vezes querem estudar e não têm condições. E mais, o que aconteceu? Ela ganhou bolsa integral durante a faculdade inteira e ela ainda ganhou transporte e bandejão para comer de graça na faculdade e ainda conseguiu de trabalho, um estágio. Enfim, começamos, esse episódio se passa e a gente continuou aqui com muita luta, trabalhando. Meu marido começou a fazer a construção da casa aqui e aí eu já mudei. Quando terminei essa sociedade, fui para um escritório ali na Rua do Banco do Brasil, Avenida Novo Rio das Ostras, numa casinha onde eu consegui, que também foi um milagre ter conseguido ali sem ter fiador. Essa parte da história, onde eu vou para esse escritório na Avenida Novo Rio das Ostras, que Deus começou a fazer grandes milagres na minha vida, quer dizer, começou não, continuou o que Ele já tinha iniciado, eu conto para vocês no próximo capítulo, que será o último capítulo dessa história, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!